a página intitulada A Presença de Jesus, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, de Antônio de Aquino. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. São de todos os tempos a dor e a miséria humana. Homens, mulheres e crianças, através dos séculos, sofreram o guante da dor, da viuvez e da orfandade. Os motivos, os mais variados, fizeram com que a humanidade chorasse por si e pelos seus. A própria sociedade, por estar ainda entregue a si mesma, quer defendendo-se, quer por puro egoísmo, nada fazia para minorar as dificuldades existentes. Afora os casos isolados, via-se um total alinhamento para com o próximo. Com Jesus vindo instalar seu reinado de amor, a humanidade percebeu nova luz, e o sentimento da caridade começou a dar seus frutos e nas épocas adequadas. Dos primitivos cristãos da Casa do Caminho, que se juntavam para dar socorro humilde, mais amoroso, a órfãos, doentes e velhos, passando pelos atos bondosos e generosos de Francisco de Assis e pela nobreza de um Vicente de Paulo, fundando hospitais até os dias de hoje, em que a sociedade começa a mobilizar-se para combater a pobreza, a guerra e a mortalidade infantil. Vemos a presença de Jesus mostrando sempre e sempre que, sem paz e sem amor, a sociedade dos homens nunca deixará de ser pobre. Atualmente, os espíritas, quais modernos socorredores, esmeram-se em doar-se. Aprendem, assim, os rudimentos da caridade, conforme ensinou Jesus. E, pouco a pouco, de obra em obra, solidificam dentro de si mesmos o sentimento de amor, de solidariedade e de determinação no amparo ao próximo, até que um dia possam trazer esculpida no âmago de suas almas a mensagem cristã. Quando fizerdes a um destes mais pequeninos, é a mim que o fareis. Está em Mateus, capítulo 25, 40. E ainda mesmo que se sintam afastados do belo episódio da doação cristã, estarão sujeitos à mensagem tão bem percebida por Allan Kardec. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém passará fome. O Livro dos Espíritos, resposta à pergunta 930. Trabalhemos assim os valores de nossa alma, aprendendo que o homem pode esquecer a Jesus em um dado momento, mas que Jesus jamais se apartará de nós. Antônio de Aquino. Convido a todos a que fechem os olhos, para que possam olhar para dentro de si mesmo e buscar o que de melhor tiver para oferecer nesta manhã radiosa, que Deus... Assim. Deus, Pai de infinita bondade, que é todo poder e misericórdia. Jesus, querido amigo, pastor de nossas almas, aqui nos encontramos segundo a Tua vontade, Jesus, de estarmos reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho. Obrigado por nos ofertar essa oportunidade de estarmos nessa casa de oração, tão iluminada que tem sido e foi durante todo o ano de 2025, com a tarefa que empreendemos nas manhãs de domingo. Obrigado, Senhor, por nos dar força e a vontade sincera de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais do Teu legado, do Teu santo Evangelho, que há de continuar norteando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Abençoe esse nosso propósito e todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, com única finalidade de aprender mais para Te servir melhor. Que assim seja. Bem, dito isso, eu só queria fazer uma pequena preleção, antes de anunciar o nosso palestrante de hoje, que é o tema central do mês de dezembro, que nós falamos lá na primeira palestra, e nós hoje estamos encerrando esse propósito. Que o tema central é Jesus no teu dia a dia, que nós pedimos tanto a presença dele no nosso dia a dia, né? E aí a gente resolveu, fomos intuídos a perguntar, vamos conhecer Jesus? Quer dizer, é uma proposta, né? Que o Caio trouxe brilhantemente para nós, né? Foi muito inspirado e vale a pena a gente ver de novo. E aí veio a nossa querida Dilma e trouxe, vamos meditar com Jesus? Outra pergunta importante, já que nós queremos Jesus no nosso dia a dia, né?
Em terceiro, foi semana passada, que foi o nosso irmão Flávio Coutinho, lá da congregação. Vamos sentir Jesus? Para encerrar todas essas perguntas, nós fomos intuídos a perguntar: vamos viver Jesus? Não é viver com Jesus, é viver Jesus no nosso coração. E quando será? O momento é agora. E a gente teve a intuição de trazer o Maxwell, que é capaz de sintetizar todos esses verbos, e coube a ele essa responsabilidade, que ele gentilmente acolheu o nosso pedido, né? E atendendo a nossa proposta, ele veio trazer aqui, com certeza, inspirado por seu mentor espiritual, da casa, todos os tarefeiros que estão envolvidos nesse trabalho edificante que procuramos fazer na Casa Vinha de Luz, que é trazer temas importantes, no sentido de nos enriquecer moralmente, porque nós estamos aqui para promovermos a nossa reforma íntima. E sem viver Jesus no nosso dia a dia, esse fardo fica mais pesado. Maxwell, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, essa tarefa, que a princípio você disse que era difícil, mas tenho certeza que você vai bailar hoje. Que Jesus nos abençoe nesta manhã, que nós possamos ser assistidos pela espiritualidade amiga, já que todos nós somos aprendizes, estamos pavimentando esse caminho ainda em construção, mas a gente sempre conta com a presença dos amigos espirituais, com o mentor espiritual da casa, do nosso anjo de guarda, aqueles que estão encarnados e desencarnados, que simpatizam conosco, e aqueles que nós estamos conquistando a simpatia, porque tudo isso vai vibrar de uma maneira positiva para que nós possamos conversar. E hoje, quando a gente traz o tema e coloca esse coração brilhante como um símbolo, nós lembramos que vem uma mensagem do mundo espiritual, que é a identificação da casa espírita pelos espíritos amigos, para que essa casa possa, mesmo fechada, ser um ponto de apoio, ponto de socorro para a espiritualidade amiga, é um verdadeiro coração pulsando. E aí eles entendem que na casa existe esse esforço de nós construirmos esse amor fraterno que deve existir entre todos nós. Então, quando nós, como grupo, como trabalhadores médios da casa, nós construímos esse coração pulsante, em que os espíritos percebem que ali nós podemos ter um apoio dos amigos espirituais para socorrer desencarnados que saem através do acidente nas estradas, os companheiros que ainda estão em desalinho na própria saída do corpo. Então nós vamos pedir à espiritualidade que intensifique, né, esse coração e pulse cada vez mais forte, para que nós possamos entender como Jesus usou o coração como símbolo para a nossa melhoria, para gravar, como disse Aquino, nos nossos corações, gravar em nossos corações. Então, quando nós perguntávamos lá atrás, naquele burburinho, quando Jesus tinha chegado próximo de nós perguntávamos: quem é Jesus? E havia entre nós um comentário: quem será ele? Será que é Elias reencarnado? Será que é algum dos profetas reencarnado? Nós não sabíamos quem era Jesus. Então, Pedro, inspirado, falou: tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. E Jesus fala: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas os espíritos superiores, a parte espiritual que tocou o teu coração, e você me identificou realmente quem eu sou. Então, Jesus é o Espírito mais perfeito que foi enviado à Terra, todos nós sabemos disso, intelectualmente. Governador espiritual do planeta, construtor do planeta Terra, afirma Rustang que ele é o cientista cósmico universal, construtor do planeta Terra. Então, ele nos conhece muito mais do que nós próprios nos conhecemos, tenho certeza disso. Ele sabe das nossas potencialidades de amar, e nós não conhecemos a nossa força, a nossa potência de autocura, de autoperdão, de nos revermos como espírito e deixarmos momentaneamente o nosso corpo, mesmo em vigília, mesmo caminhando, para poder caminhar com Jesus no nosso dia a dia. E Jesus, ele tem um poder de síntese. Daniel, como dirigente, é muito bom, né? Ele tem um poder de síntese muito grande. Então,
para a gente falar de Jesus, 2 horas às vezes é pouco. Um dia inteiro a gente não consegue falar. Mas para Jesus, falar do amor de Deus, ele sintetiza em 2 frases. Porque nós criamos várias literaturas, vários livros, estudamos intelectualmente, ainda hoje não entendemos Jesus. Ainda hoje não compreendemos a força desse amor. Eurípides Barçanufo fala que o Jesus é o sol da verdade. Jesus é o sol da verdade. O que ele está dizendo com isso? Que Jesus não é um homem comum. Jesus não é um profeta que passou e deixou a mensagem. Jesus é um sol, o sol da verdade. E a espiritualidade amiga afirma que ele é um sol de primeira grandeza. Ele se apaga para poder não ofuscar a nossa insignificância e a nossa imaturidade espiritual. E esse sacrifício foram milhares e milhares de anos para que ele pudesse chegar até nós. Nós não temos noção do sacrifício que é um espírito dessa envergadura descer e viver ombro a ombro, lado a lado com cada um de nós. É a mesma coisa que você está vivendo no reino nominal e teve que encarnar no reino animal. É possível isso? É possível? Não. Não temos como mais voltar a encarnar através de um animal, de uma vaca, por exemplo. Compatível. Fluidicamente nós estamos em outro ponto da nossa encarnação. Mas Jesus conseguiu, como ser angélico, fazer toda essa metamorfose de diminuir-se por humildade, para chegar até nós e nos tirarmos da nossa ignorância espiritual. Porque a luz nos tira da sombra, nos tira das trevas íntimas em que nós devemos trabalhar. Então, nós construímos uma bibliografia, mas dizendo sempre para vocês, que não foi eu que fiz sozinho. Na Casa Espírita nós somos uma equipe de trabalhadores. De cada bibliografia, cada página que nós vimos aqui, foram companheiros que me ajudaram a fazer, porque eu sozinho não seria capaz. Então, nós como equipe, nós como grupo, nós como médium fraterno da Casa Espírita, somos capazes de fazer. Alguém tem que falar. E eu fui escolhido para falar, como podia vir um deles também falar aqui e conversar com vocês. Então, nós vamos ir adiante. Dá para tu apagar a luz, Daniel, para ver se melhora aqui a imagem? Melhorou, né? Então, vamos lá. O tema nosso é exatamente esse. Posso ficar aqui? Posso. Vamos viver Jesus? Vamos viver Jesus? Uma pergunta. O momento é agora. Não podemos postergar esse agora, porque nós, espíritos, não vivemos mais do passado, porque Jesus fala, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e não olhe para trás. Nós não podemos viver de passado, o que foi já passou. Eu não posso ficar assim, na encarnação passada eu era bandido, eu era isso, por isso que eu estou agora nessa reencarnação, passou. O amor cobre as multidões de pecados. Então você não tem que viver de passado. E também o futuro é uma expectativa do que você vive agora. Se nós desencarnarmos agora, vamos chegar na parte espiritual exatamente com os mesmos sentimentos e com as mesmas virtudes que carregamos no nosso íntimo, não naquilo que nós aparentamos ser. Porque a leitura do nosso íntimo, nós somos um livro aberto. E o perispírito é exatamente esse corpo fluídico que marca as nossas virtudes e as nossas dificuldades. Por isso que os espíritos leem com facilidade quem realmente nós somos. E agora, né, com o advento do WhatsApp, nós sabemos que tudo que nós somos vai aparecer no telão na parte espiritual. Tudo que a gente escuta assim no WhatsApp, escondido, vai aparecer lá. Então nós não vivemos mais escondidos, nós somos transparentes para que Jesus possa nos ajudar. Então Jesus sintetizou tudo o que nós vamos falar e tentar conversar com vocês nessa frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que significa isso? Que nós não podemos amar o outro se nós não nos amarmos. Nós não podemos perdoar se nós não nos perdoarmos. Nós não podemos fazer a cura, ajudar na cura, se nós nos curarmos.
porque nós só vamos dar aquilo que temos. Por isso que a gente vê muito defeito no outro, porque esse defeito que a gente vê no outro está em nós. Quando você aponta um defeito de alguém, você está dizendo, ó, eu sou isso que eu estou falando do outro. Porque você só consegue identificar porque você tem em você. Se você não tiver, você não identifica. Então, Hermance, professor Eurípides Barçanufo, Pestalozzi, todos os espíritos são unânimes em, primeiro, darmos um mergulho na nossa intimidade, conhecer as nossas sombras, amá-las, fazer amizade com elas, a tal ponto que essas sombras, sendo amadas, sendo compreendidas como o ego, como o orgulho, como a inveja, são sombras. E nós não vamos conseguir fazer com que essa sombra saia de maneira violenta. Você não consegue matar o homem velho. Nós estamos aqui com a proposta de educar o homem velho. Educar esse sentimento. Agora, ego, eu te conheço. Agora, orgulho, você não toma mais decisão por mim. Eu sei que esse sentimento que está me levando a fazer a caridade orgulhosa, é esse egoísmo que está me fazendo fazer a caridade egoicamente. Separo quem eu quero ajudar, esse merece, aquele não merece. É o ego. E nós não conseguimos identificar ainda os sentimentos que tomam decisão por nós. Nós não sabemos. E essa sombra está muito por trás disso tudo. E quando nós nos amamos, a primeira coisa que nós fazemos é respeitar as sombras que existem em nós. Porque quando você respeita a sombra que existe em você, quando você ama a sombra que existe em você, você ama a sombra que está no outro. Porque você fala, a sua dor é a minha dor. A sua inveja é a minha inveja. E qual a diferença entre quem segue Jesus, através da doutrina dos Espíritos, que é altamente esclarecedora e consoladora, que nós estamos nos esforçando? Identificamos e agora vocês não dominam mais minhas decisões. Já que maravilhoso? Eu olho para o outro, senti inveja, aí tu fala, opa, inveja. Não posso sentir mais isso. Porque vem, é instintivo. Nós não educamos, e a educação é exatamente você ter um controle, as rédeas curtas sobre as paixões. Porque elas ajudam a gente a crescer. Toda a sombra que há em nós nos ajuda a crescer, só que a gente não identifica ela em nós, identifica no outro, e que dá lição de moral para o outro, usar a tribuna da casa espírita para chicotear os outros, e a tribuna da casa espírita não é feita para isso. Nós estamos aqui para amar, construirmos um sentimento que está muito em nós e nós não conhecemos, mas Jesus sabe quem nós somos. Toda vez que jogava alguém nos pés de Jesus, como criminoso, como adúltero, ele falava, eles dizem que você é, mas eu não. Sabe por quê? Porque eu te conheço. Sei de todas as suas potencialidades, você só precisa trabalhar. E eu estou aqui para fazer com o sentimento de indulgência, que esses sentimentos que estão em você, que você nem sabe. O DNA divino como filho de Deus. As enxertias que foram colocadas em nós como pecadores, como isso, como aquilo, elas estão gravadas em nossos corações. Por isso que o bom senso encarnado é exatamente você usar a razão, que é a inteligência, mas também usar a inteligência do coração. Se nós não usarmos a inteligência do coração, nós vamos deixar a razão tomar a decisão desequilibrada, e se não usarmos a razão para dar um sentido aos nossos sentimentos, nós vamos usar o nosso sentimento de maneira equivocada. Então, nós escolhemos a bibliografia de Emmanuel, de Hermance também, a dona Maria Modeste, que trabalha nos livros do Hospital Esperança, o doutor Inácio Ferreira, toda a equipe de trabalhadores do Hospital Esperança, que estão nos aguardando lá. Mas tem diferença. Podemos chegar na ala do manicômio, podemos chegar, e tem várias alas. Eu pretendo entrar na ala dos padioleiros.
O mínimo que eu peço para ser o pai de oleiro, porque pai de oleiro na parte espiritual não é aquele que carrega, não. Antes de colocar na padiola, você tem que emitir uma vibração de confiança, porque senão ele não vai para a padiola, não. É revoltado. Pai de oleiro, é igual no hospital, chama o pai de oleiro aí vem um cara correndo com a maca, te carrega. Não, o pai de oleiro trabalha em dupla, não trabalha sozinho. E essa dupla é a soma do animo com animas, que diz Joana de Anjos, é um amor que vai socorrer. A padiola é só o recurso material, percebeu? Então todos nós somos candidatos a padioleiro, né? Chega de chegar no manicômio, no mundo espiritual, vamos chegar mais alinhado um pouquinho, se Deus quiser, e Deus quer. Então, Emmanuel, como sempre, como página de abertura, para a gente poder conversar. Está lá, Emmanuel. Perdido nos vales das sombras, padecíamos dolorosa cegueira espiritual, quando o vidente divino veio até nós, fazendo claridade em nosso caminho para Deus. O amor e o sacrifício no trabalho do bem aos semelhantes foram a senha do seu apostolado. Ele nos deu a senha. Ninguém dá senha de computador, ninguém dá senha de nada, mas ele deu. A senha do seu apostolado estendeu-nos mão salvadora e abriu-nos sublime campo de atividade renovadora, ressignificar, rever posição através da oportunidade da reencarnação. Por que não imitarmos o exemplo do mestre diante dos companheiros temporariamente privado da luz? É isso. O amor fraterno nos convida através do trabalho do bem, porque viver o dia a dia com Jesus é amar todo dia de amar. Estamos no Natal, para o espírita todo dia é Natal, porque o Natal é a oportunidade de amar. Por que nós fazemos esse movimento e somos intuídos, motivados a fazer esse movimento no Natal? Porque quem experimenta fazer esse movimento, nem que seja no dia de Natal, e já está amadurecido na dor, que faz esse gesto de movimento como espírito para ajudar outro espírito, nunca mais nós vamos deixar de querer fazer aquele ato, porque nós sentimos uma alegria íntima tão grande, porque aquele espírito que está debaixo do viaduto, aquele espírito que está na rua, foi um amor teu de encarnação passada, que você jogou debaixo do viaduto. O acaso não existe. E quando você ajuda um verdadeiro amor, a alegria íntima é tão grande, você sente dá para entender o que está acontecendo, Senhor. Você quer decifrar, você quer materializar aquilo, você não consegue materializar um sentimento. E aquilo é tão forte, tão vital, que você cria vitalidade, energia, que você quer repetir. E aquilo passa a ser o teu dia a dia, um comportamento natural, de não passar sem pelo menos perceber o que pode ser feito. Não pode ir adiante. Eu lembro muito bem que eu comecei lá na congregação espírita cristã, eu era entusiasmado, né? Assim que eu peguei, nossa, seu Maciel falou assim, ó, começa pelo livro, melhor coisa que aconteceu. Livreiro, vai comprar livro, mas ele falava assim, para poder divulgar o livro tem que ler. Nossa, eu lia tudo. Então, eu estava entusiasmado com a doutrina espírita, e estava num restaurante almoçando com um companheiro, né? E falando de caridade, falando de amor ao próximo, tudo intelectual. Sabe aquela intelectualidade que sabe o livro dos Espíritos, pergunta a ti, pergunta, tudo intelectual. E aí encostou um menino pedindo um pão, pedindo alguma coisa. Aí eu fui, o que eu fiz? Dei uma chotada no menino. Falei, pá, falando de caridade. Olha como é que nós somos. É Jesus no dia a dia. Aí eu me lembrei do que Antônio de Aquino? Antônio de Aquino falou, cada vez que olhares a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. E quando eu olhei, ele estava indo embora, eu saí correndo atrás de Jesus. Senhor, volta, desculpa, Senhor. O garoto ficou me olhando assim, chamando ele de Jesus. Enquanto ele não parou, eu não ajudei, estava perdendo a oportunidade. Intelectualmente eu falava brilhantemente, mas e o amor onde está? Se você tem um encontro com Jesus e você rejeita Jesus, e Jesus está em cada um desses pequeninos, e se nós não amarmos como ele nos ensinou, nós somos espíritos doentes. A doença vem para o corpo porque o espírito não aprendeu a amar.
E amar é o nosso alimento, porque nós somos espíritos. Jesus não fala para corpos, para homens e para mulheres. Nós somos espírito. Se nós não entendermos a mensagem de Jesus como espírito que somos, não vamos entender. Vamos entrar na casa espírita como entramos em todos os templos. Fazendo um ritual de social, chegar aqui, assistir a palestra, beber água fluidificada, tomar o passe, chegar lá fora, continuarmos o mesmo. Ritualizamos o nosso comportamento. Ritualizar é repetir hábitos que não trazem motivação para o espírito continuar lutando com as imperfeições. E amar é exatamente você dar sem interesse nenhum, sem nenhuma vantagem, nada, totalmente desinteressado. E o amor fraterno é exato, viver Jesus dia a dia é isso. É o motorista no ônibus, é o cobrador, é o vizinho difícil que bota música alta lá, que não deixa você dormir. Quando você xinga o vizinho, você está xingando Jesus. É só na hora dele falar. É isso. Então estamos lá. Estendendo-nos a mão salvadora e abrindo um sublime campo de atividade renovadora. Perdido nas sombras, padecendo dolorosa cegueira. Não é material, é cegueira espiritual. Padecer cegueira espiritual é a mesma coisa, você está robotizado pelos impulsos da matéria. Um diz para você ir para lá, você vai. Outro diz para você, você não tem rumo, você não tem certeza de nada. A fé não é robustecida na certeza, é na dúvida. Não é? Então, quem tem dúvida não tem fé. Todos nós, sem exceção, todos nós, cegos. Lembra quando Jesus curou o cego? Deixa eu voltar aqui, senão vocês vão ficar lendo lá, não vão escutar. Proíbe vocês de ler a próxima. Ela estava lendo, viu? Você estava? Então, você lembra quando Jesus teve um encontro com o cego de Jericó? Jesus passou, a presença de Jesus não veio através da visão. Ele era um espírito que já conhecia Jesus de outras encarnações. Ele estava numa prova, quando Jesus passou de longe, ele começou a gritar: eu não posso perder essa oportunidade, Senhor, Senhor, Senhor. E os discípulos, caramba, cara escandaloso. Aí Jesus viu os brados, viu os gritos do Espírito de pedido de socorro, porque o nosso pedido de socorro é do Espírito. E Jesus se aproxima dele, reconhece ele, porque ele já conhece Jesus de outras encarnações. Aquilo ali era a prova final daquele Espírito, naquela encarnação. E esse encontro estava marcado. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? O que ele responde? Que veja, Senhor. E nós somos cegos espirituais. Cada vez que entramos na casa espírita, fala: o que queres que eu faça? Se você não tiver a leitura do teu processo reencarnatório, se você não souber o teu planejamento reencarnatório, os motivos da dificuldade, da dor, do desentendimento, só conhecemos quando conhecemos o nosso processo reencarnatório. Se você não souber quem você é como espírito, você não sabe qual atitude que vai tomar. E a gente não sabe como fazer esse processo de reconhecer nosso planejamento reencarnatório. A gente acha que fazer regressão de memória é conhecer quem nós somos. Não. Regressão de memória, você escolhe aquela encarnação mais queridinha que você gostava. A regressão de memória fala: você foi princesa na França. Ah, que delícia. Você foi rei na Escócia. Porque você só traz a reencarnação queridinha. Aquela que nós precisamos trabalhar, a gente joga para debaixo do tapete. E no planejamento reencarnatório, quando você faz essa reflexão, para pedir a Jesus: Senhor, eu quero me conhecer quem eu sou como espírito. Por que eu estou encarnado nessa família? Por que acontece isso comigo? Por que eu luto para ter dinheiro e continuo pobre? Por que eu luto para não ter dinheiro e continuo com dinheiro? Se nós não soubermos quem nós somos, nós estamos perdidos. E a doutrina espírita, não é o nosso tema de hoje, dá todas as ferramentas para você conhecer quem você é como espírito, sem precisar fazer regressão de memória. É só estudar
a metodologia do professor Eurípides de Barçanufo, que lançou em Sacramento Evangelização de Espíritos. Na live da dona Alzira Bessa, que passa todas as quinta-feiras de Minas Gerais para a gente poder entender. Você vai saber quem você foi. E como você sabe? Dão dica. As suas tendências mais secretas, os seus desejos mais secretos, diz quem você é. Aquele que ninguém sabe. Eu tenho vontade de, esse é você. As intuições inatas. Como é que eu posso falar disso se eu nunca estudei isso? Como é que eu posso tocar piano com 10 anos se eu nem comecei a estudar piano? Então, as ideias inatas e as nossas tendências instintivas para o mal diz realmente quem nós somos. Aí nós vamos baixando a nossa bola. Aí nós vamos ver o quanto nós temos que trabalhar em nós antes de ver o defeito no outro. E o Evangelho é todo disso, né? Não sabe a vossa mão esquerda que faz a vossa direita, não olha a trave no irmão se não olha o arqueiro no seu. Tudo recomendação do próprio Evangelho. Vamos lá então. Todos nós, agora que estamos tirando a venda dos nossos olhos, da nossa materialidade, da nossa ilusão terrena, todos nós cegos, aguardamos concurso amor fraterno. Ah, isso aqui, ó. A fim de habilitar-nos para mais amplo serviço ao Senhor, à humanidade e a si mesmo. É simplesmente dever, porque eles têm que entender que nós estamos encarnados para cumprir deveres. Nós não estamos aqui para ter resultado de deveres que nós não cumprimos. Por isso que Jesus fala para servir e não para ser servido. O planeta Terra é um planeta de deveres cumpridos. Eu tenho um compromisso reencarnatório com essa que veio minha esposa, eu tenho um compromisso reencarnatório que esse que veio meu filho, eu tenho o dever moral de seguir adiante e não virar as costas para o meu dever, porque se nós viramos as costas, a nossa infelicidade. Então, todos nós estamos encarnados para cumprir deveres. E ninguém tem direitos se não cumprir os seus deveres. Ninguém pode requerer direito. Eu não tenho direito de ir para o plano celestial porque eu não cumpri meu dever no planeta de prova de expiação. Eu não tenho dever de me regenerar porque eu não cumpri meu dever matriculado nessa escola de amor. E o planeta Terra é um planeta de escola, onde estamos aprendendo. E ter a humildade de reconhecer a nossa insignificância para poder amar de maneira, né, fraterna. Auxiliemos-nos assim a vencer na jornada sombria. Essa sombra vai ser muito falada. Seguindo os passos daquele que nos declarou há mais de 20 séculos. Eu sou, esse eu aqui é um evangelizado, não é o nosso eu não, né? É o eu de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. E de que trevas que ele está falando? Não das trevas exteriores, mas das trevas interiores. Jesus veio iluminar os nossos corações, porque agora o nosso coração toma a decisão. A própria ciência materialista fala que o nosso coração tem cérebro, tem neurônios, ele pensa, como o coração, como o cérebro também pensa. Desconhecer a potencialidade de nosso coração decidir, nós estamos andando com uma asa só, que é a asa da intelectualidade, mas sem a asa do amor, que é a asa da sabedoria. E ninguém faz voo com uma asa só. Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando que Ele é a luz do mundo. Ele não delega esse poder para ninguém. Eu sou a luz do mundo. Muito importante lembrar de Irmãncia, nesse livro que ela fala, Escutando Sentimentos. Se vocês puderem ler, ou quem já leu, conhece. Esse livro eu comprei lá no NELD. Fui fazer um estudo lá, aí começaram a me empurrar, não sei quem foi, mas estava me empurrando. Vai para a livraria, vai para a livraria. Eu cheguei na livraria, esse. Aí comprei, lá no NELD. Aí a moça falou, mas isso aí eu tenho um outro, que está na promoção. Aí ela me deu um outro, de Irmãs. Nunca mais a gente começou a pensar
como é importante, como o Daniel falou no início, a reforma íntima, nós não sabemos como fazer. Ela ensina, sozinha não, com a Dona Maria Modesta, que foi no Hospital Esperança, na parte espiritual, e construiu um hospital em Minas Gerais com o doutor Inácio Ferreira. Ninguém gosta muito do doutor Inácio Ferreira, mas eu adoro ele, porque ele fala a verdade, não esconde não. E o doutor Inácio Ferreira chega e todo mundo fica meio assustado, mas ele é maravilhoso. É enérgico, mas é uma energia com amor. A sombra designa o outro lado do ser humano, aquele que a gente não quer ver, aquele que vige a escuridão. Uma atenção à sombra positiva, que são nossos potenciais e talentos ainda não expressados e descobertos. Olha o que ela fala. Aquilo que é sombra, que não está descoberto, é potencialidade de crescimento, de evolução, que não devemos deixar de prestar atenção. Porque o ego evangelizado, ele ajuda a gente a crescer. O orgulho evangelizado ajuda a gente a crescer. Você não vai conseguir tirar de vez esse sentimento. É utópico, é mentiroso. Não vai. E nós estamos aqui para seguir a verdade, porque Jesus é o sol da verdade. Escutar sentimento é aceitá-los. O mundo, no entanto, prepara-se para o século do amor vivido e sentido. Porque quando a gente fala assim, eu fico muito preocupado quando eu estou conversando com alguém e fala para mim assim: Maxwell, você faz estudo na casa espírita? Eu não faço. Então você tem que ser exemplo. Eu levo um susto. Mas por que eu tenho que ser exemplo? Porque você fala. E a gente cobra como exemplo uma palavra errada. A gente não vai ser exemplo, a gente vive na nossa intimidade esse sentido. Essa palavra que tem que ser usada. Maxwell, você tem que sentir aquilo que você fala. Aí é diferente. Se a gente chega aqui e fala que nem papagaio, intelectualmente, cheio de palavra difícil, rebuscada, lá no alto, nós não estamos imitando Jesus, porque Jesus foi simples. Objetivo, claro, na sua simplicidade. Então, eu não sou exemplo, exemplo é Jesus. Agora, me esforço para sentir aquilo que Jesus passa. É maravilhoso. Experimentem. Na intimidade, sozinho, quietinho assim, e pergunte: Senhor, por quê? Vem na hora. Sabe por quê? Porque todos nós somos médios e não sabemos como usar a nossa mediunidade a nosso favor. A gente acha que dá passividade ao espírito, reunião de desobsessão. Porque se nós não cuidarmos da causa, vai vir espíritas abertos para a reunião de desobsessão para você tratar. E por que não trata agora, na reunião pública? Que a melhor reunião de desobsessão é a reunião pública. Então, nós não somos, vamos cuidar do efeito. Então, se nós não sentirmos, vivido no íntimo e sentido, porque quando o Espírito fala no corpo, não é a voz que chega material, é o magnetismo da voz, o magnetismo da vibração de sentimento, que vai na frente das palavras, porque se você apertar um botão da luz, a velocidade da luz é instantânea, e as nossas vibrações amorosas têm velocidade bem maior do que a luz, e nós não sabemos usar nossas potencialidades de sentir, porque nós estamos tão materializados, tão colados no corpo, não estamos nem tão longe para poder falar. Jesus, que eu não falava para multidões, eu estou falando no microfone, para essa sala pequena. Jesus falava para multidões, não tinha microfone. Como é que quem estava lá atrás escutava o que Jesus falava? Porque não escutava, ele sentia o que Jesus falava. E nós escutamos, mas não temos ouvido de ouvir para dar sentido àquilo que nós estamos ouvindo. A sombra só é ameaça quando não é reconhecida, viu? Ela só nos ameaça quando você identifica ela. Só pode ser prejudicial quando negligenciamos identificá-la com atenção, respeito pela sombra e afabilidade pela sombra. Não adianta botar para debaixo do tapete. Tem que encarar. E quando você olha para ela, ela te abraça. É maravilhoso. Tenta abraçar o ego. Chama o ego de amigo. Chama o orgulho, meu amigo. Se não fosse você,
eu não tinha chegado ao reino nominal. Porque foi no reino animal que esse sentimento me fez crescer. E eu não posso desvalorizar quem me ajudou a chegar até aqui. Porque no reino animal, quem não é egoísta não vive. No reino animal, quem não é orgulhoso, a prepotência de ser mais forte, não consegue matar o outro. E a gente está muito mais no reino animal do que no reino nominal. E reconhecer que nós somos animalizados em algumas atitudes, tem que ter coragem. Por isso que para seguir Jesus, não é fácil, tem que ser corajoso. É importante para a meta da individuação, olha isso, nós somos seres individuais, individuação, não individualidade, singularidade, espíritos com individuação, com planejamento reencarnatório, isto é, da realização do si mesmo, do amar a si mesmo, que o indivíduo aprende a distinguir entre o que parece ser, olha isso que ela fala, o que parece ser para si mesmo e o que é para os outros. Nós temos personalidade dupla. Nós queremos parecer para o outro aquilo que nós não somos, engodo, mentira. A colocação do Dr. Jung é clara. Aí vem o professor da nossa querida Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fez um curso na parte espiritual com Jung. Todos os livros delas, mostrando Jesus como um psicoterapeuta divino, Joana de Ângeles teve a humildade de reconhecer que Jung podia trazer essa verdade para ela. Pergunta para vocês, qual a religião que Jung tinha? Fala ele. Escutar sentimentos é a primeira lição da nossa educação espiritual. Para o alto amor, para poder amar o outro. Amaremos a nós mesmos somente quando deixarmos de culpar os outros pelas nossas dores e desacertos e tivermos a coragem de prescrutar o íntimo, interrompendo o fluxo das nossas projeções e fugar, ainda ignoradas, das nossas atitudes. Aprender a linguagem dos sentimentos exige meditação, que foi falado anteriormente aqui, reflexão, pensar. E refletir para nós espíritas, que somos médios, tem uma tonalidade diferente. Refletir é você sair do corpo. Nós somos um espírito que nos expandimos. Nós somos luzes e não sabemos. E nós ficamos presos ao corpo. Não respira. Você vai respirar matéria, você vai respirar animalidade, você vai respirar decisões erradas. Agora que você se expande, você abrange. Nós somos médios. Antes de eu chegar lá, eu como espírito já cheguei. Antes de eu abraçar materialmente, eu já emiti. Como é teu nome mesmo que eu esqueci? Eduardo. Antes de eu chegar no Eduardo para dar um abraço nele, eu daqui já emiti. Quando eu chegar lá, ele vai falar assim, esse abraço é um abraço. Porque nós somos espírito, não sabemos usar a nossa força espiritual de expansão através da reflexão, que é a ferramenta mediúnica que Deus nos deu. Podemos usar para dar psicografia, já passou, nós estamos no século XXI, foi método usado por Kardec lá no século XIX. Quando Kardec codificou, ainda era lâmpada de vela, era caneta. Hoje nós estamos no computador. Vamos avançar naquilo que a mediunidade proporciona para todos nós, para poder interagir no dia a dia com Jesus. Tem alguém caído ali. Antes de você ir fazer a ação, o teu pensamento emitiu essa ação. Dependendo do pensamento que você emitiu, se essa ação for caridosa material e não for a caridade moral, perdeu tempo. Não valeu de nada. Por isso que lá no Hospital Esperança está cheio de espírita. No manicômio. Porque acha que fazer caridade moral, caridade material é caridade, não é. Porque o que você pensou? Nossa, cara vagabundo, não quer nada com trabalho, hein? Por que um homem desse forte não vai pegar? Eu vou dar um trabalho para o senhor, vou dar uma enxada para o senhor capinar lá em casa. Olha isso. Como assim? Que direito que o amor fala desse jeito? Que julgamento é esse? É para refletir. Então a mediunidade é para você identificar um amor seu que está lá, um irmão seu que não encarnou na mesma família consanguínea, mas é filho de Deus igual a você. E se você tivesse caído lá,
que gostaria que fizesse por você? Vá e faça o mesmo. Por isso que é Natal, por isso que Jesus nasce todo dia em nossos corações para isso, rever a posição. Separar a imagem programada, nós nos programamos, né? Vestimos uma roupa, botamos e vamos aparentar, né? Separar a imagem programada pela educação social da imagem idealizada é um trabalho lento, não dá salto, mas já começamos, graças a Deus. Diferenciar o que penso que sou daquilo que penso que sou é o caminho para chegar ao que eu sou verdadeiramente. Distinguir quais são as ações farisaicas, que Jesus, tinha hora que ele não perdia a paciência, mas ele era enérgico. A única hora que ele era enérgico era com um fariseu. O fariseu botava aquela roupa branquinha, bonitinha, rezava, e na hora, cadê aquilo que tu falou? Pelo menos no sentido, não só na matéria. E Jesus falava, fariseu, fariseu. E nós não podemos, como diz Joana de Anjos, nos tornar os fariseus modernos. Ela que fala. Eu me amo como sou, e não me abandonarei, porque somente eu posso me resgatar. Olha que lindo. Eu me amo como sou. E para conquistar o outro, eu não tenho que aparentar aquilo que eu não sei, que eu não sou. Porque assim, depois que está debaixo de quatro paredes, você vê quem é você, né? Enquanto está namorando, quer conquistar, você... Aí quando casou, dá bico no cachorro, xinga o vizinho, é você. Então, é essa a proposta, resgatar. E quem eu sou? Filho de Deus. DNA divino, com todas as sementes gravadas no coração, que precisam frutificar, que caíram no terreno fértil. O nosso coração é um terreno fértil. Não é mais pedregoso, não é mais arenoso. Ele está fértil de tantas encarnações na dor que nós sofremos, passamos. Nem imagina quantas encarnações nós tivemos, para deixar o nosso coração ainda pedregoso. Agora... vai cumprir teu dever. Olha o dever do mês. Novamente, esse sublime dever, ela chama de analgésico mental. Quer saber o que é isso? Medita sempre sobre as imperfeições e teu Pai, secretamente, na cusca do ser, providenciar os recursos abundantes para a tua cura. Quando nós fazemos essas reflexões, o primeiro que se aproxima de nós é o nosso amigo espiritual. Porque ele tem autoridade para nos ajudar, nos intuir. Você tem que cumprir o seu dever. Eu fiz meu planejamento reencarnatório junto contigo. E eu estou aqui para lembrar o teu dever. Não adianta você sair de casa procurar felicidade lá fora, quando abandonou os seus filhos, que é o dever você ficar com seus filhos. Não importa o grau de evolução deles. É dever. E se não cumprir dever, pensa que vai conseguir felicidade lá fora? Ilusão, não vai. É certo. Deus jamais te esquece. Acredite nisso e sente o amparo em teu favor. O universo está a teu favor. Acredita. Com o sentimento, escuta os recados do teu coração. Quem sai de casa de manhã e agradece o sol, olha para o sol, olha para a lua, olha para um pássaro cantando, ou abraça uma árvore que está emitindo energia. Tinha um amigo meu, lá no Lar de Otávio, quando chegou lá no Lar de Otávio, abrigo de 12, que ele chegou um dia abraçado com a árvore, uma árvore imensa. Aí ele vai abraçado com a árvore. Está louco? Não, é um reino vegetal, é um reino que emite energia, que joga energia no ar. E ele estava recolhendo aquelas energias. Caramba, 9h52, que isso? Fala demais. A doutrina espírita é a medicação recuperativa de nossas vidas. A doutrina espírita não delega esse poder para ninguém. E não vamos nos acovardar. Mas a igreja evangélica também é. A igreja católica também é. Mas não tão esclarecedora como a doutrina espírita. Não vamos discutir isso. Temos a certeza que a educação, o esclarecimento, o consolo, só a doutrina espírita dá. Então, a doutrina espírita é a medicação recuperativa de nossas vidas. Sua substância ativa
é o Evangelho. Não tem como. Sua bula é estreitamente individual. Nós estamos em grau de evolução diferente. O remédio, para mim, não pode ser o mesmo que é para algum de vocês. Quando você vai no médico homeopata, que ele passa as gotas para o Daniel. Daniel, 10 gotas. Para o Maxwell, 30 gotas. Nós não podemos criar um protótipo, uma liderança material e copiar aquele protótipo para poder nos curar, porque o remédio para ele é um, para nós somos outros. Nós estamos em grau de evolução diferente. Eu não posso copiar o Daniel, nem posso muito menos copiar o seu Maceió. Nós somos individualidades para medicações diferentes, por isso ele chama a gente de individuação. É singularidade espiritual. Trazemos na intimidade todos os antídotos. Não, para cada um haverá uma dosagem e forma de aplicação. Somos doentes graves, mas temos o melhor médico que se chama Jesus. Trazemos na intimidade todos os antídotos para nossas imperfeições. Resta-nos descobrir. Quer dizer, a medicação está em nós e nós não sabemos. Já estão fazendo cura lá em seropédica. A pessoa vai lá em seropédica, fazer o que cura? Vinha de luz está aqui. Por que você tem que ir lá em seropédica? Se você não se curar intimamente, não tem seropédica que dá jeito em você. Não tem médico que cura. Ah, vamos subir naquele monte. Todo mundo sobe no monte. Volta todo mundo doente. Ilusão. E nós já estamos cansados. Eu, pelo menos, não aguento mais ser enganado. Fui enganado há muito tempo. Chega. Saber que estamos enfermos não basta. É preciso sentir. Nossa cura virá do... É aí que está a chave. A senha. Só vamos saber que nós somos quando pegar a senha, a chave que Jesus abre a porta do seu coração. Deixe a luz do céu entrar. Já escutaram essa música? A gente não sabe da nossa força. É impressionante. Eu posso me curar. Eu posso me perdoar. Eu não dependo do perdão do outro. Eu posso pedir, mas se ele não der, o problema é dele. Eu já me perdoei. Não tem que seguir agarrado a ele porque ele não me perdoou. Eu libertei a minha consciência. E a consciência liberta, ela vive em paz. Né? Recordemos a frase confortadora do Espírito de verdade. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Agora vá, escuta os recados do teu e Deus te abençoe com uma paz íntima. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não a paz do homem, mas a paz de Deus que vem do coração. Ai, maravilhoso. Você fica, sabe o que você arrebentar uma gema? Você fica livre. Não tem mais, ninguém subjuga você. Eu sou livre. Jesus me libertou. De quê? Da minha ignorância, de me subjugar a homem, a mulheres, a lei farisaica. O homem cria uma lei hoje, amanhã ele muda. E nós somos presos a atavismo. Atavismo. Somos atávicos. Sem necessidade. Precisamos descobrir as nossas potencialidades. E a chave está aí. Somos fortes. Não sabemos que somos. E a doutrina espírita veio para isso. Jesus veio para nos libertar. E tem uma mensagem de Vinícius também, que é muito importante, que ele vai lembrar a simbologia do Natal, já que nós estamos em dezembro, aí estamos com a atmosfera saudável do Natal. Vinícius vai falar assim: a manjedoura de Belém. Vemos naquela manjedoura, onde outrora Maria deitou o menino Jesus, depois de enfaixá-lo cuidadosamente, um símbolo eloquente, cheio de encanto e de sabedoria. Símbolos eloquentes, de encanto e de... Temos que tirar a letra, né? A letra que mata e botar o espírito que tira os símbolos. Os símbolos valem pelas ideias que representam. Ele tem corpo e alma. Não é corpo e espírito que ele fala, não. Corpo e alma, tem diferença. Quando nós começamos a estudar, vamos saber a diferença de alma
Para-espírito, membros estão ligados um para o outro. Alma é a nossa eternidade. Espírito com perispírito é o momento dessa encarnação que nós estamos vivendo. E nós não somos esse momento, nós somos almas. E alma carrega várias e milhares de encarnação com ela, não é o espírito que carrega as encarnações, é a alma. Diga. Que é a alma. E elas estão juntos, a gente não consegue separar, mas um dia nós vamos. Jesus é alma. Você vai falar assim, vamos descobrir aqui a alma do negócio, a alma desse livro, é a essência. O livro vai materializar aquilo que a alma sente. Mas depois que você vencer a segunda morte, você é alma. Você é alma. Eles têm corpo e alma, constituem esplêndidos aparelhamentos de ensino e de aprendizagem, os símbolos. A manjedoura de Belém está nesse caso. É um símbolo empolgante. Ela alegoriza o coração humano. Aquele berço de palha simboliza o coração humano onde Jesus quer nascer. Ele alegoriza o coração humano, onde deve realizar-se o nascimento do Mestre Senhor da humanidade. Para recebê-lo, uma só condição nos impõe, que o nosso adquira aquele cunho de humildade. Sem isso, Jesus não vai nascer nunca, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência evangelizada. Já pensou você evangelizar a prepotência e a arrogância? Acabou para vocês, não existe mais, vocês não mandam mais em mim. A humildade, que caracteriza a manjedoura? É tudo, o mais virá pela influência do seu poder. Poder de quem? Do sol da verdade, da vitalidade do sol fecundo, que é o sol da verdade, que seu espírito, que estava na terra, nos comunicará. Agora nós estamos descobrindo a alma da doutrina espírita, a essência da doutrina espírita, o aprofundamento dentro da doutrina espírita. Não estamos mais na periferia da intelectualidade e de usar a tribuna espírita para chicotear ninguém, sim para amar ao próximo como a nós mesmos. Oração pelo amor. Essa é uma oração de Irmã Ceflor quando ela termina esse livro. Se vocês puderem, por favor, comprem esse livro e leiam. Mas leiam e releiam, estude e estude. Disciplina, disciplina, disciplina. Não é aí? Não é isso que Chico falou para Emmanuel, falou para Chico? Senhor, não sei se é o caso de você, mas eu estou. Estamos exaustos pelos descaminhos porque optamos pela escolha errada do nosso livre-arbítrio. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção da revolta. Assegura-nos, Senhor, pelo amor de Deus, novos rumos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Estou cansado de atalho. Vamos por aqui, que é mais rápido. Se perdeu. Vamos por aqui, que é mais rápido. Não tem aquele GPS do carro? A 200 metros, entra à direita. Aí tu fala, sabe nada? Aí tu vai embora. Ressignificando, volta. Vou voltar não. Esses somos nós. Pedimos auxílio ao GPS, que é Jesus, que é a luz do mundo, e não obedecemos. Queremos fazer aquilo que a nossa ignorância quer fazer. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força, isso falta, e coragem para amar como deveríamos ao próximo como a nós mesmos. O defeito que está em você é o meu defeito. A dor que está em você é a minha dor. Porque eu, alma, já vivi essa dor que você vive. E se você é materializado, como é que você vai sentir a dor do outro se você não é alma? Se você é matéria, não vai sentir nunca. Poxa, isso é frescura. A mulher fala assim, pô, estou com depressão. Depressão é uma coisa séria. Quantas pessoas levam depressão como brincadeira, não levam a sério? E as pessoas se suicidam. Não é? Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos, Senhor, que supra nossas inibições. A nossa coragem de dizer, seu Maceió, eu te amo. Nelly, eu te amo.
Se eu falar para a Nelly que é do sexo oposto que amo, está interessado na Nelly. Porque falta, nós somos inibidos, nós não sabemos falar, mas não é o falar não, é o sentir mesmo. Então fala, por isso te rogamos que supra as nossas inibições, encorajamos-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Esse é o desafio. Deliberadamente. Faz questão de ficar aqui, ó, atrás do poste, esperando você errar. Peguei o Maxwell, expositor de casa espírita, olha lá ele lá. A gente faz questão de apontar os defeitos e o erro do outro. Se for fazer isso, vai pegar todo mundo. Amplia-nos o discernimento, o discernimento no uso do equilíbrio, sentimento, cérebro e coração, razão e amor. Equilíbrio, quantos fortaleçam com amor tua participação em nosso espaço. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos nas palavras e esquecemos ou não sabemos como aplicar no coração. Permita-nos, por favor, Senhor, aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Esse é o desafio. Viver Jesus no dia a dia é amar diariamente. Não dá espaço para o desamor, porque foi esse desamor que nos levou na situação de espírito doentes, encarnado num planeta de prova e expiação, porque todos nós somos doentes. Aqui é um grande hospital de almas doentes. Então Jesus, Amélia Rodrigues propõe que a gente nasça ali, ó. Esse é o símbolo do nascimento de Jesus. Enquanto Jesus não nascer na manjedoura dos nossos corações, nós vamos ficar na intelectualidade, nós vamos ficar com a falsa moral de moralizar o outro quando não temos esse direito, de consertar o defeito do outro. O pior trabalho na casa espírita é você ser entrevistador. A pessoa vem achando que está indo para o confessionário e você achando que é padre. Estamos voltando para a encarnação. Mas não sou padre, eu fui padre, eu sou espírita. E você não tem que confessar meus pecados para mim. Você tem que perguntar como a doutrina espírita me auxilia a me melhorar. Aí eu vou dar o evangelho para você, vou dar o livro de Deus, você vai se descobrir e descortinar. E a gente fica como padre, escutando a vida íntima das pessoas. A pessoa contando a intimidade dela. E depois, muitos vêm aqui falar da intimidade que a pessoa confessou para ele na entrevista. Por isso que o amor vai além. Por isso que a proposta da Casa Vinha de Luz, de toda a casa espírita, é proporcionarmos a condição de nos amarmos com todo o carinho, com todas as sombras que nós temos, com todo o nosso defeito que nós temos, mas só podemos fazer isso se conhecermos o nosso processo reencarnatório. Se não conhecermos quem nós somos, como espírito encarnado, nós não vamos trabalhar as sombras que há dentro de cada um de nós. Feliz Natal para todos vocês. Natal ainda não acabou não, hein? Todo dia é dia de amar, todo dia é Natal, né? Tem uma música que fala assim: todo dia é Natal, essa mensagem é para ficar, todo dia é sempre dia de amar. Eu trago, aí montamos de cores, né, que ele fala: eu trago rosas no meu coração de amor, planto dourado para melhor você pensar, o azul na mão para me dar fé e proteção. E aí vamos, sabe, a gente vai se levando, vai saindo, deixando esse corpo pesado, e vamos saindo, vamos saindo, vamos saindo, e eu deixo de ser Maxwell para ser um espírito filho de Deus. Muita paz para todos vocês. Sou levado a ficar aqui de frente, que senão vocês vão me ouvir, mas não vão me ver. O Maxwell trouxe uma questão que eu gosto muito de trabalhar quando a gente está estudando, né? É tirar o véu da letra e buscar a palavra mais coerente com o sentimento que a gente, daquele aprendizado. Ele falou sobre trocar a palavra
exemplo por sentir, não foi isso, Maxwell? A gente tem buscado fazer isso, trabalhar essas questões, né? Eu poderia dizer aqui que nós estamos orgulhosos, a equipe que construiu com muita dedicação esse ciclo de palestras, qual seja o Henrique, Patrícia, Esther e Daniel, que sentaram à mesa várias vezes e buscaram inspiração na Casa Vem de Luz, aqueles que estão aqui sempre nos assistindo, e nossos encontros de domingo para preparar. Mas eu não estou orgulhoso, eu estou feliz, porque a palavra mais adequada, a ideia que eu gostaria de passar para você é felicidade. Se os meus pares não concordarem, podem se opor, mas é felicidade que a gente está guardando no nosso coração agora. Tá? Em nome do grupo que responde pelo departamento doutrinário, né, na minha presença, e em nome da diretoria, na pessoa do nosso presidente Henrique, eu quero agradecer a todos os trabalhadores da casa. Leia-se, trabalhadores da casa, não são aqueles que estão revestidos de funções, mas todos aqueles, né, que operam dentro da casa de um jeito ou de outro, de forma direta ou indireta. Então, o nosso agradecimento, enquanto diretoria da casa, por todo o trabalho realizado no ano de 2025, que nós podemos dizer que estamos felizes, não estamos orgulhosos, nós estamos felizes pelo trabalho realizado de janeiro a dezembro de 2025, com esse propósito de trazer o melhor do conhecimento espírita para, não é popularizar, né, para entregar o melhor, para que cada um faça o melhor proveito para si, né? Porque como o Maxwell trouxe na sua palestra, que foi muito feliz, como sempre é, nessa questão da individualidade. Cada um vai tomar o remédio de acordo com a sua necessidade, vai fazer o uso desse conhecimento de acordo com as suas necessidades, não é verdade? Então, assim, a gente está muito feliz, não é? Não é, presidente? Nós estamos muito felizes pelo realizado em 2025. Eu sou contador, o Silas também é, então a gente tem o hábito de fazer balanços. E o balanço que eu digo hoje, nas instituições, a gente não chama de lucro, chama de superávit. E o superávit do Vinha de Luz é de que tudo deu certo. Tudo foi muito maravilhoso, os temas, os estudos nas quartas-feiras, as presenças que aqui estiveram, as perguntas que foram feitas, enfim, as palestras. Esse ciclo de palestra, nós tivemos a felicidade de receber aqui o nosso irmão Caio, né, como nós dissemos, a nossa amiga de sempre aqui, a Dilma, né, o Flávio Coutinho, e hoje, para fechar esse ciclo, o nosso irmão Maxwell, que sempre esses todos nos acolhem quando nós fazemos o pedido, sem queixumes, né? Porque são trabalhadores espíritas, divulgadores da doutrina, então abraçaram a causa e operam conosco, né? Nós temos hoje um pouquinho mais longo, porque nós vamos ter, logo assim que nós fizermos o trabalho de passe, antes de encerrarmos em definitivo, nós vamos receber a comunicação dos amigos espirituais dessa casa, através do nosso amigo e irmão João Maceió. Tá? Então, nós vamos fechar esse primeiro ciclo, pedindo a todos que permaneçam nesse silêncio, nessa vibração de amor, para que o trabalho de passe se realize nessas condições. Fechemos, então, os nossos olhos. Mas antes, me perdoem, porque eu não vou poder fazer isso depois. Tá? Eu quero apresentar aqui os meus votos de Feliz 2026. Eu estou com a mania agora de ler coisas que eu escrevi lá atrás, que eu estou me vendo que vale a pena trazer de novo. Caros amigos, irmãos em Cristo da família Vem de Luz, desejo a vocês e às suas famílias um feliz 2026. Ano novo é também a renovação de nossas oportunidades de aprender, trabalhar e servir com Cristo. Poderia pedir que Deus nos abençoasse com tantas coisas para recebermos ou conquistarmos, mas entendo melhor rogar ao nosso Pai que apenas nos dê sabedoria e serenidade para lidarmos com as vicissitudes da vida e que, a partir daí, possamos nos tornar criaturas melhores. Que possamos viver em fraternidade, exercitarmos a empatia e a compaixão. E assim, irmãos, estaremos aproveitando que, por misericórdia, Ele nos tem dado, que é a grande bênção da vida, nesse planeta de oportunidades. Vivamos em paz, na paz e felizes. Que possamos continuar caminhando na estrada da vida, por mais esse novo ciclo, cultivando e fortalecendo as nossas amizades com fraternidade. Feliz Ano Novo, feliz 2026. Então, convido a todos que fechem os olhos, para que nós possamos, nesse momento, criar a vibração única de amor, como bem trouxe o nosso irmão Maxwell, que viver com Jesus é vivê-lo todos os dias, e viver com Jesus é viver o amor. E assim, gratos te somos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que essa casa nos oferece, de trazermos o conhecimento espírita para nos fortalecer nesse propósito, que é de servir melhor, te conhecendo de verdade, tirando o véu da letra, dos teus exemplos, das tuas falas, das tuas observações acerca da nossa caminhada aqui no planeta.
Abençoe esse nosso propósito, continua conosco, iluminando todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.